atacar, agir, poupar. São tantas opções para mim. É tanto poder dessas escolhas. E se eu quiser atacar, quem vai me impedir? E se eu quiser poupar, o que poderia ter acontecido? Seja o que for, tudo pode voltar do zero quando eu quiser. E aí meus amigos, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o Sr. Kai, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, no vídeo de hoje, como vocês viram, na thumbnail e no título, é a verdadeira história de Deltarune capítulo 2, que finalmente lançou, e eu vou aqui fazer a teoria para vocês. Uma informação que eu tenho que dar para vocês é o seguinte: essa é a primeira teoria, então ela vai ser o básico do básico. São as coisas que eu consegui pegar no jogo com as informações à base da minha gameplay. E assim, eu criei uma teoria bem simples. Até porque, caso fosse muito aprofundado, o vídeo não teria esse tempo que tem agora. Ele teria mais de 30 minutos. Então, espero que vocês entendam. Espero que vocês de verdade gostem do vídeo. Deixe seu like, se inscreve no canal. Compartilhe esse vídeo com seu amigo. E falou! Bom, então, tudo começa, o segundo capítulo, com Toriel conversando com Chris. Ela questiona por que Chris está carregando uma faca. Então fica muito chocada. E deu a entender que Chris a esfaqueou. Porém, logo é revelado que ele estava apenas segurando uma faca e tinha comido uma torta. Então todo mundo achando que ele tinha feito alguma coisa, que a Carol tinha isso, que aquilo. Mas não, o Chris só comeu a torta. Mais tarde, Chris vai para a escola e entra no mundo das trevas. Para quem não sabe o que é o mundo das trevas, o Dark World, ele entra junto com a Suzy, e o Dark World se resume a matéria negra no espaço e no tempo. O que é matéria negra? A matéria negra é tudo aquilo que absorve a luz e transforma em massa. Ou seja, quanto mais luz uma matéria-prima absorve, maior ela fica. O Dark World é uma pura matéria-prima no espaço-tempo, criando aquele universo à base de absorção de luz. Então, você entra no Dark World, você está entrando na escuridão. Já o nome já diz, Dark World. Após a entrada no mundo das trevas, Chris e Suzy encontram com Halsey, e eles exploram a cidade do castelo. A cidade do castelo é a cidade da Halsey, que foi muito melhorado de acordo com a quantidade de pessoas que você poupou no capítulo 1. Então o capítulo 1 muda as coisas do capítulo 2 dependendo do que você fez. Suzy menciona que eles têm o dever de casa a fazer, o que leva Halsey a bani-los do mundo das trevas até o dever de casa seja feito. Eles vão para a livraria, porém encontram outro mundo das trevas esperando lá, e caem nele. É um armário que tem na livraria, e eles entram lá esperando encontrar a Noelle e o Birdie na biblioteca, mas eles não estão lá, então eles entram no armário da biblioteca e entram em outro mundo sombrio. Dessa vez, com Noelle e Birdie provavelmente lá. Eles vão me falar sobre uma rainha que eles logo conhecerão e que atuará como a principal antagonista desse capítulo. Ela captura Noelle, que após ser encontrada por Suzy, enquanto Birdie muda para o lado dela voluntariamente. Então Birdie é um cocôzinho, para não falar outra coisa. O cara traiu mesmo. Porque, vamos ser sinceros, a gente vê a história, o Birdie sempre foi um filho da mãe. Então, eventualmente, o Chris se divide com os outros membros do grupo e resgata a Noelle. Na companhia de Chris, Noelle começa a aprender a ter menos medo, acentuando um dos temas do jogo, o desenvolvimento pessoal.
Então o jogo ele trabalha assim, ele vai melhorando os seus personagens ao longo do tempo que passa. Se você começa com um personagem neutro, você chega no final com um personagem totalmente diferente e amável. É assim que Deltarune trabalha com seus personagens e é um trabalho incrível do Toby Fox. Então, isso também muda com o Birdie. O Birdie aprende a ser menos arrogante de uma maneira semelhante. Ele fica mais humilde, fica mais legal, fica um pouquinho mais legal de se conviver. A luta final do chefe começa com ambas as partes se transformando em robôs. Os caras se transformaram em robô no meio da batalha do chefe final. Isso foi incrível, e foi uma jogada incrível. O jogo tem muito mais a oferecer, porém eu tô contando somente para vocês uma parte da história para não dar muito spoiler, para não dar muito detalhes e vocês perderem a sua experiência com o jogo. Em seguida, o combate prossegue no estilo de um jogo de luta. Chris sela a fonte negra deste mundo e todos os Lighters retornam ao mundo normal. Gente, uma coisa que eu preciso entrar em detalhe com vocês é o seguinte. No início do capítulo 2, quando eles vão para o mundo sombrio pela primeira vez, o Lancer e o Roxcard, eles entram no seu bolso, eles entram no seu inventário. Então você sai do mundo da luz e eles formam uma forma normal. Se eu não me engano, o Lancer ele vira uma bolinha de lixo e o Roxcard ele vira uma carta. Isso é muito estranho, mas dá para explicar. Simplesmente a magia da escuridão sai deles porque lá é a luz. Lá é um local onde tem pouca matéria escura para muita luz, então ela não consegue dar conta de absorver tudo. Mas caso a fonte do Dark World fosse para a vida real, provavelmente a vida real tornaria um novo Dark World. Então é só para deixar esse parênteses para vocês. Outra coisa também que é muito importante entrar em detalhe é o seguinte. Agora eu vou falar do final com vocês e a minha teoria final. Então é o seguinte. Após o Chris chegar na casa dele, voltar da aventura e tanto que ele teve, ele chegou lá na casa dele com a Suzy. Eles entraram lá, a Toriel convidou a Suzy para entrar e eles foram fazer uma torta. O Chris entra no banheiro da casa dele e vai lavar as mãos. Porém, algo estranho acontece. O Chris volta para aquela fase estranha que ele fica completamente mexendo estranho, cambaleando de um lado para o outro, arranca a alma dele e joga no closet do banheiro, debaixo da pia, um armarinho. Ele pula a janela e fura os pneus da Toriel. Ele volta como se nada tivesse acontecido, pega a alma dele, coloca de volta e vai fazer as coisas como se nada tivesse acontecido. O que acontece é o seguinte, quando o Chris tira a alma dele, não é a Kara tomando conta, e sim apenas o próprio Chris, que nós vemos, tomando suas decisões, porque ele não quer ser controlado, ele sabe que aquele é um jogo e ele não quer ser controlado. Então ele tira a alma que é a determinação do jogador, que é o que nos mantém no controle, é o nosso nome que a gente coloca no save, a determinação é nossa, não é do Chris. Então, após o Chris retirar a alma, ele tem um pouco do controle do corpo dele de novo, antes de seguir a programação do jogo. Então, no pouco tempo que ele tem de controle, ele faz alguma coisa para impedir que o próximo capítulo seja realizado. Ele fura os pneus da Toriel para que ele não vá na escola no dia seguinte. Então ele volta, pega a alma, coloca a alma dele de volta, como ele é obrigado. Então, ele finge que nada aconteceu. Após ter voltado e ter passado por isso, ele volta como se nada tivesse acontecido, cumprimenta todo mundo e eles vão assistir um filme, ele e a Suzy. Eles assistem, a Suzy e ele adormecem no sofá e o Chris espera a Toriel dormir. A Toriel denuncia para a polícia que furaram o pneu dela e ela fala que a polícia vai chegar em instantes. Eles sentam um pouquinho no sofá, todo mundo para assistir um filme e se divertem. Então, após um tempo, o Chris ele chega lá, ele acorda no meio da noite com todo mundo dormindo. Ele vai lá, ele abre a porta, ele mexe na Suzy, ele mexe no Toriel, ele olha todo mundo e simplesmente ele esfaqueia o chão, saindo uma aura preta. Uma aura, não sei qual é aquela aura, provavelmente é algo do Dark World ou não, ou algo da própria determinação, algum tipo de experimento do W.D. Gaster. Então, algo se exala pelo ar. Então o Chris pega a alma e expõe aquela escuridão. Após isso, tudo fica escuro, a TV liga e de lá sai um sorriso. Não se sabe se parece o do Flowey, mas também parece do W.D. Gaster, um pouco. Mas não sabemos isso, até porque o sorriso do W.D. Gaster não condiz com
com dentes. O W de Gaster não tem dentes. Mas então todo mundo acha que é da Flower até o momento, mas não sabemos de quem é. Pode ser de um novo personagem, nós temos que abrir nossa mente porque isso aqui é Deltarune. Então, após isso, a história termina. É muito doido ver isso tudo que o Toby Fox criou, à base de um jogo indie que ele simplesmente estava querendo trabalhar. Então, ele criou esse universo todo imenso. Você tem que lembrar também que Deltarune é um tempo paralelo com o Undertale. Às vezes o Sans pode ser o mesmo Sans do nosso universo, porém foi acontecimentos antes dele ter vindo para o nosso mundo. Então, a gente tem que ter isso em mente. Não são os mesmos personagens, alguns, mas infelizmente eles não se recordam e não fazem parte da nossa realidade, ou seja, eles não têm a mesma memória. Mas pode ter algum momento que isso se interligue. Por exemplo, o Sans, ele, após a gente ir na loja dele e perguntar do Papyrus, ele meio que desconfia da gente. Mas tipo, por que alguém que não tem nada a ver com a ciência, que nunca estudou com o W de Gaster, iria desconfiar tanto assim? Iria achar tão estranho? Claro, a gente pergunta do irmão dele, ele nunca mencionou. Só que ele deixa aparentar que a gente já sabia disso. Ele parece que ele já sabe aqueles truques que ele fazia para saber se você tá jogando esse jogo de novo. O Sans aparentemente ele faz isso nesse jogo, isso é incrível. Então, a gente tem que ficar esperto. Pode ser o Sans, o mesmo Sans do nosso Undertale, porém, ele ainda não aconteceu dele ter ido pro nosso mundo e tudo mais, e muita coisa aconteceu. Eu acho Deltarune incrível, foi um jogo sensacional. Esse capítulo 2 foi muito longo e foi muito obrigado Toby Fox, Toby a Raposa. E então, eu guardo ansiosamente pelo capítulo 3, que vai chegar daqui a 2 anos, pelo que o Sans fala no jogo, e pelo menos ele fez uma pegadinha. Tomara que seja uma pegadinha Toby Fox, e 1 ano no máximo. Mas o importante não é o tempo, e sim que o jogo venha com a qualidade que ele veio hoje. Então, é isso que eu queria deixar claro para vocês, comentar com vocês. Muito obrigado pela sua atenção, espero que você tenha gostado do vídeo, espero que você tenha se divertido com ele. Muito obrigado pela sua presença, ter assistido até aqui. Espero que você fique bem, se divirta, tenha uma boa noite e falou, tchau!